A gente começa o Brasil Urgente Vale de hoje falando das queimadas. Foram vários focos de incêndio nesse fim de semana aqui na nossa região e a previsão é que esse tempo seco piore durante a semana, elevando o nível de alerta para os incêndios. Vamos ver. 4 grandes queimadas foram registradas neste fim de semana em nossa região. Foram focos em São José dos Campos, Pindamonhangaba, Jacareí e Taubaté. A ocorrência mais grave foi no Parque do Itaim, onde um incêndio de grandes proporções atingiu a zona de mata do espaço. Segundo a Defesa Civil, o fogo começou a se alastrar por volta das 5h30 da tarde, após outro foco de incêndio menor ter sido controlado pela corporação. Para o trabalho de contenção, foram usados 52 mil litros de água e apoio do caminhão-pipa do Departamento de Frotas da Prefeitura. A força-tarefa contou com 10 profissionais do Corpo de Bombeiros e 15 agentes da Defesa Civil. Estima-se que a área afetada compreenda um espaço de 80 mil metros quadrados. A Defesa Civil Estadual emitiu alertas para a propagação de incêndios florestais na região. Nós tivemos ao longo deste final de semana vários incêndios na região do Vale do Paraíba e também no interior do estado. As causas ainda são desconhecidas, né? Mas o que a gente pode adiantar é que a maioria desses incêndios tem origem em ação humana. Inclusive, a Secretaria do Meio Ambiente tem um estudo de 2023 que conclui que a cada 10 incêndios florestais ou em área rural, 9 foram provocados por ação humana. E a gente consegue entender o cenário, né, de como isso se dá. A primeira consequência, o primeiro caso é ali com aquela bituca de cigarro nas margens das rodovias. O fogo começa no lote lindeiro, vai se espalhando, entra para dentro da área de plantação ou para dentro de um terreno e o fogo já começa a se espalhar. Depois tem o pessoal que usa fogo para limpar terreno. Uma prática antiquada, já criminalizada, inclusive, punível com aplicação de multa. Existem outros métodos para se limpar o terreno, para fazer o plantio, para cuidar do gado, coisas nesse sentido. E o outro é queimar lixo. Ainda tem gente que recolhe as folhas do quintal, taca fogo nos matos e acaba depois saindo do controle. A gente sempre fala, um grande incêndio começa com um pequeno foco. Por isso é preciso muito cuidado, inclusive porque esta semana os riscos de incêndio vão aumentar muito em São Paulo. O mapa de risco de incêndio da Defesa Civil está apontando para níveis de emergência em praticamente todo o estado a partir de quarta-feira. Está aí o Tenente Maxwell, muito bem, porta-voz da Defesa Civil, falando do risco de queimadas e de incêndios florestais que deve crescer aqui na nossa região. Ele já falou os 3 principais causadores de incêndio do ponto de vista humano, que são as pessoas que jogam ali bituca de cigarro nas beiras de rodovia. Isso é muito perigoso. Nossa região tem várias rodovias que são beiradas por grandes zonas de mata, como também as práticas humanas de queimar lixo ou de limpar terrenos através do fogo, que ele bem lembrou, é um crime ambiental. Então a gente vai agora ao vivo direto para Taubaté para atualizar a situação do Parque Itaim e também para falar sobre as orientações para a população, pois durante a semana, como a gente viu, o tempo vai esquentar, a umidade relativa do ar deve cair, uma combinação perfeita para a proliferação do fogo. Quem está lá em Taubaté, como a gente já vê, é o Lucas Rodrigues, que entra ao vivo aqui no Brasil Urgente Vale com as informações desse grande incêndio que aconteceu no Parque Itaim nesse final de semana e também para aquelas dicas sempre muito importantes. Lucas, né? Fala aí pra gente, conta para quem está em casa as principais informações desse incêndio em Taubaté. É com você, meu amigo. Fala, Douglas, boa tarde para você mais uma vez, para todo mundo que nos acompanha aqui no Brasil Urgente Vale também. A gente fala ao vivo aqui da sede da Defesa Civil de Taubaté, que inclusive é um local bem próximo à região do Parque do Itaim, que é onde acabou pegando fogo nesse último final de semana, uma área de aproximadamente 80 mil metros quadrados. Foram 6 focos de incêndio ao todo, que acabou atingindo essa área do Parque do Itaim aqui em Taubaté, o que causou esse prejuízo e necessitou dessa rápida ação, tanto da Defesa Civil Municipal, quanto também do Corpo de Bombeiros, viu, Douglas? O incêndio que começou por volta de 10 para 6 da tarde do último sábado e só foi contido lá pelas 8h30 da noite. Eu estou aqui com o Rafael de Oliveira, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Taubaté. Seja bem-vindo, Rafael, ao Brasil Urgente Vale. Queria que você desse alguns detalhes. O que a Defesa Civil
e os órgãos competentes já sabem sobre esse incêndio. Foi um incêndio criminoso, foi fogo espontâneo? Quais são as informações que se tem até agora? Boa tarde para você. Boa tarde, a Defesa Civil agradece o espaço. Então, sobre essa atuação, nós começamos por volta das 10:06. Foi um incêndio muito intenso, onde 40 minutos antes já tiveram mais 6 focos de incêndio. O tempo não era propício para uma propagação, uma ignição espontânea. Então, provavelmente poderá ser uma ação antrópica, isso que é o ponto que nós analisamos. Só para o pessoal de casa entender, a ação antrópica significa exatamente uma ação externa, né? Pode ser uma situação criminosa. Seria uma situação em que o ser humano colocaria o fogo. Pode ser por uma ação dolosa ou culposa. Aí não nos cabe avaliar esse ponto, e sim se foi antrópica ou não. Como é que foi a atuação, tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros? Quantos agentes participaram dessa operação de combate às chamas? Tivemos feridos? Felizmente não. Como é que foi essa situação? Felizmente, não tivemos feridos. Tivemos a atuação de 2 equipes da Defesa Civil e mais voluntários, juntamente com o Corpo de Bombeiros e também o auxílio do caminhão-pipa do Departamento de Frotas da Prefeitura. Ao total, nós estimamos o uso de 52 mil litros de água utilizados ali, numa atuação rápida e eficiente entre todos esses órgãos citados. Agora, Rafael, é importante a gente citar que não só a região do Vale do Paraíba, todo o estado de São Paulo permanece debaixo de um alerta da Defesa Civil de baixa umidade relativa do ar e altas temperaturas para os próximos dias, né? Quais são os riscos para a população? Então, do dia 16 passado até o próximo dia 20, nós estamos sim sob esse alerta de baixa umidade relativa do ar, e isso é um indício que ajuda muito a ter queimadas. Então a Defesa Civil orienta não jogar bituca de cigarro, por favor não colocar lixo em terreno para limpeza e, é claro, se hidratar sempre para a questão da saúde e também prestar atenção com pessoas que tenham alguma dificuldade respiratória, que daí fica muito mais fácil aí a propagação de patologias. Com relação às ocorrências como um todo que tem acontecido em Taubaté, nós citamos essa do Parque do Itaim, que foi talvez a principal que aconteceu nesse último final de semana. No geral, como é que está a atuação da Defesa Civil no combate aos incêndios? Qual que é o balanço aí de focos de incêndio que vocês têm combatido nesses últimos dias, desde que começou, na verdade, nesse tempo um pouco mais cedo? Claro, a gente se encontra na estiagem. Graças às nossas ações educativas, às ações juntamente à comunicação da Prefeitura Municipal de Taubaté e também a nossa atuação frente à população, nós tivemos uma queda de 23% nos focos no mesmo período do ano passado. Porém, a Defesa Civil continua em alerta, continua trabalhando e, em caso de emergência, não deixe de ligar 199 Defesa Civil ou 193 Corpo de Bombeiro. Perfeito, Rafael, obrigado pela entrevista, valeu pela participação aqui no Brasil Urgente Vale também, parabéns pelo trabalho aí de vocês. Tá aí, Douglas, com relação aos focos de incêndio desse ano, então, na comparação com o mesmo período do ano passado, até agora tivemos essa queda de 23%, só que permanece esse alerta de tempo seco para toda a região até o próximo dia 20%. Por isso a população tem que estar muito atenta a essas dicas que o Rafael deixou, tanto com relação à saúde, bem como também à precaução, né? Não colocar fogo em mata, evitar fazer limpeza de terrenos, né? Incendiando ali o local, tudo isso pode ocasionar aí problemas muito maiores, como esse que a gente acompanhou aí no Parque do Itaim nesse último final de semana. Fica esse alerta importantíssimo para a população aqui da nossa região, Douglas. Lucas, eu tenho uma pergunta importante que nossos telespectadores sempre mandam no nosso WhatsApp, que está aqui na tela, é o 12997635060, para você fazer aí para o pessoal da Defesa Civil, que é com relação aos pequenos focos de incêndio. Muitas vezes a gente vê tanto às margens da rodovia Presidente Dutra, como em bairros de Taubaté e outros da nossa região, aquele pequeno foco de fumaça que começa a se alastrar. Qual a orientação? Viu fumaça no mato, já deve acionar o Corpo de Bombeiros da Defesa Civil ou espera chegar para um nível mais alto, porque também muitos acionamentos podem atrapalhar o trabalho dos órgãos de segurança? Pergunta para o nosso amigo da Defesa Civil qual a orientação para esse tipo de caso para a população aí de Taubaté.
Perfeito, Douglas. Vou chamar aqui para pertinho de mim, então, novamente, o Rafael, né, o coordenador aqui da Defesa Civil de Taubaté. Rafael, Douglas Cruz, nosso apresentador lá no estúdio, fez um questionamento muito importante sobre os pequenos focos de incêndio, né, que acontecem muitas vezes às margens da Via Dutra, às margens de algumas rodovias. População, notou um foco desse de incêndio, já deve acionar a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros, ou espera chegar numa situação talvez um pouco mais crítica, até para não sobrecarregar o trabalho de atendimento de vocês? Como é que funciona nesse aspecto? Não, viu o fogo, viu o foco de incêndio, pode ser o menor possível. Aciona a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros para não deixar escalar isso. E também mais uma informação sobre o incêndio daqui do Parque do Itaim no dia 16, na noite do dia 16, já foi feito um ofício, já foi feito o boletim de ocorrência para a Polícia Ambiental e também o ofício para a Polícia Civil. Então, esse caso já vai ser tratado dentro do Poder Judiciário. Isso até porque essa área do Parque do Itaim é uma área de preservação ambiental aqui em Taubaté. Sim, sim, é uma área protegida pelo meio ambiente, isso. Perfeito, maravilha, Rafael, obrigado, viu? Valeu pelas suas informações aqui no Brasil Urgente Vale. Tá aí o recado então, Douglas, qualquer pequeno foco de incêndio que a população notar, seja à margem de rodovia, seja em terreno baldio, acione a Defesa Civil ou o Corpo de Bombeiros através dos canais oficiais para evitar que a situação se alastre e fique ainda uma situação muito mais complicada e até com risco, né, para a população num todo. Volto com você. Tá aí o Lucas Rodrigues, sempre competente, nosso repórter aqui do Grupo Band Vale. Obrigado pelas informações direto lá de Taubaté.